última batalha começou. O tema que nos foi sugerido, ou tema proposto, é a Terceira Guerra Mundial. Alguém já ouviu falar? Terceira Guerra Mundial. Ok. Bom, resumidamente, na década de 1800 mais ou menos, surgiu um homem chamado Albert Pike. Este homem era advogado, escritor, militar. Falava 16 idiomas, extremamente inteligente. E por sua inteligência, chegou a ocupar a patente mais importante dos exércitos dos Estados Unidos. Qual é, irmãos? General. Então, na mesma época, ele endereça uma carta a um alemão prevendo duas grandes guerras mundiais. Na verdade, são três grandes guerras mundiais, dentre os quais, atualmente, duas delas já passaram. Bom, a Primeira Guerra Mundial tinha como objetivo incluir os Estados Unidos da América e reduzir a população e a implementação de um governo mundial. Este era o primeiro objetivo da Primeira Guerra Mundial. Bom, nós vimos que, de acordo com a história, esse efeito este objetivo não foi realizado, porque os Estados Unidos da América não entrou na Primeira Guerra Mundial. Mas implementou-se um governo mundial. Qual é? Liga das Nações, na altura. Liga das Nações era a entidade responsável por resolver conflitos mundiais. Bom, passado o tempo, houve a Segunda Guerra Mundial com Hitler, Na verdade, conhecemos bem a história, e o objetivo da Segunda Guerra Mundial era acabar com o cristianismo e estabelecer um governo mundial e incluir os Estados Unidos da América na liderança para este governo mundial. Este era o objetivo. Bom, sabemos que, em partes, esse objetivo foi conseguido, porque depois da Segunda Guerra Mundial surgiu a entidade que nós chamamos hoje de ONU, Organização das Nações Unidas. Qual é o objetivo da ONU? Mesma coisa, resolver conflitos mundiais. E nós sabemos que também um outro plano, que é reduzir a população, também deu certo. Em 2015, um banqueiro norte-americano chamado de David Rockefeller, ele disse o seguinte: só precisamos de uma crise certa e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Segundo David Rockefeller, ele quer implementar a nova ordem mundial através das crises. E que melhor utilizar a guerra para a implementação dessa nova ordem mundial. Atualmente, irmãos, se olharmos atualmente no mundo, o contexto entre a guerra e a Ucrânia, entre judeus e palestinianos, na Ásia e por aí fora, nós vamos entender que o mundo está numa agitação. E eu gostaria de ler alguns textos, que é para embasar aquilo que eu estou a falar. Porque, irmãos, o problema de analisarmos a situação atual só no contexto sociólogo ou secular é um perigo. E pela graça de Deus, nós como cristãos, Deus nos revelou tudo. Bom, antes de lermos esse texto, eu gostaria de passar para os irmãos dois princípios básicos no estudo de profecia. O primeiro está em Amós capítulo 3, versículo 7, não vamos ler, só está a passar referências, onde Deus diz: o Senhor não fará coisa alguma sem revelar os seus servos os profetas. No contexto profético, irmãos, do cumprimento das profecias, Deus não faz nada sem antes revelar o que Ele vai fazer. Seguindo este princípio de que Satanás imita a mesma coisa,
Satanás, no contexto profético, não faz nada sem antes revelar o que ele vai fazer. Bom, fora do ideal de Deus, Satanás não pode utilizar a Bíblia, não é? Porque a Bíblia é inspiração divina. Mas ele utiliza outras coisas para ele revelar o que ele vai fazer. Estamos a falar de mídia, estamos a falar de concretamente internet, rádios e televisão. E os irmãos sabiam que o contexto da Covid-19, em 1998, já se previa que havia haver uma crise de saúde, não é? Onde as pessoas iam ficar em confinamento e tudo mais. Quer dizer que quando Deus avisa o que ele vai fazer, Satanás também avisa o que ele vai fazer. Por isso utilizamos aqui o exemplo de Albert Pike, prevendo duas grandes guerras mundiais. Outro princípio está em Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 e capítulo 3, versículo 15, onde diz que nada existe novo debaixo do quê? Da terra, ou debaixo do sol, perdão. Quer dizer que os acontecimentos finais, na verdade, é uma repetição dos eventos passado. E se queremos compreender os eventos finais, temos que analisar o quê? O cumprimento da história. E é isso que a serva do Senhor diz lá no livro Educação. Bom, como dizíamos, irmãos, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois grandes blocos. Disputando, ou seja, de um lado tínhamos os Estados Unidos da América, de outro tínhamos a URSS, que também é conhecido pela União Soviética. Estes dois grandes dividiram o mundo em duas partes. Dois grandes blocos, conhecido também como mundo bipolar. E estas duas nações, durante décadas, disputaram pela conquista de um governo. Ou seja, as duas nações queriam liderar o mundo. E durante décadas, armamentos foram assim causando uma instabilidade mundial. Só que, irmãos, diferente da guerra que houve entre os Estados Unidos e a URSS, ou seja, a União Soviética, foi um conflito ideológico, não foi um conflito físico. Ou seja, foi um conflito de implementação de sistema. De um lado tínhamos os Estados Unidos da América com o socialismo. Do outro lado tínhamos a União Soviética com o comunismo. Assim, hoje o mundo é dividido entre esses dois grandes sistemas de governo. Irmãos, o que eu quero dizer com isto? Atualmente, irmãos, hoje, o mundo, segundo a profecia em Apocalipse capítulo 13, quem vai entregar o poder à primeira besta? Estados Unidos da América. Bom, nós sabemos que, irmãos, na verdade o contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia é uma combina. Putin e Zelensky são farinha do mesmo saco. Ambos são maçons. Quer dizer que as guerras são uma combina entre eles para desestruturar as nações. Recorrendo ao princípio do David Rockefeller, que a nova ordem mundial vai entrar num contexto do quê? De crise. E eu gostaria de recorrer à Covid-19. A Covid-19 trouxe várias crises, não é, irmãos? Dentre as quais podemos destacar crise social, não é? As pessoas estavam confinadas, crise de saúde, as pessoas, não é, ficavam doentes, crise financeira e as notícias que na época foram dando mais ênfase, foram que o mundo está a caminhar numa crise econômica, nunca antes vista na história. Então a Covid-19 trouxe crise social, crise de saúde e crise econômica. E é exatamente neste contexto em que a nova ordem mundial vai ser implementada, no contexto para resolver as supostas crises. Bom, não queria mais demorar, queria ceder o tempo para o meu irmão. Bom, me disseram que ainda tem mais tempo, então vamos mergulhar um pouquinho mais no tema
lendo alguns textos. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Qual deve ser a nossa posição face a estas realidades? Jeremias capítulo 14, versículo 5. Mas antes de ler, irmãos, eu gostaria de recorrer aqui à questão do comunismo e do socialismo. Irmãos, um dos erros que nós cometemos como cristãos é se distrair, é nos perder o foco. Na época das eleições do nosso país, quantos cristãos foram votar? Muitos. Os irmãos sabiam que o partido que nos governa e o partido da oposição, ambos os líderes são jesuítas? Quer dizer, votar num sistema e votar no outro não faz quê? Diferença. O objetivo deles é te manter distraído. Você fica aí se matar. Não, melhores condições de vida, o país e tudo mais. Tudo isso é bom por si mesmo. Mas não são as nações, não são os homens que vão resolver o nosso problema. A serva do Senhor diz que à medida que os eventos finais vão, ou seja, à medida que vamos nos aproximando da volta de Cristo, as guerras, as manifestações e as revoluções vão se intensificando cada vez mais. E nós, como cristãos, ficamos distraídos. O país não está bom, o país não está a melhorar e tudo mais, etc, etc. Irmãos, nós como cristãos, não estou a banalizar certos contextos que devemos viver, no sentido de cumprirmos ordem das nossas autoridades seculares. Como diz o apóstolo Paulo, foram postas por quem? Por Deus. Mas irmãos, existe uma obra que nós temos que fazer, não dando tanta atenção, ou não deixar de prestar atenção na obra que nós temos a fazer. Mas só que infelizmente, nós como cristãos perdemos o foco e temos nos desviados da obra que Deus deseja que nós façamos. Então, irmãos, não se preocupe. Não é o partido Y ou X que vai resolver o nosso problema, mas sim a bendita esperança da volta de Jesus. E eu queria deixar isso bem claro, irmãos. Muito bem claro mesmo e patente. Época da quarentena veio. Vacina ou não vacina? Marca da besta, marca da besta. A época das eleições veio. Irmãos, foram toda uma polêmica que estavam surgindo e muita gente foram se desviando. Vem vento de doutrina, crê, acredita, segue. Vem outro vento, crê, acredita e segue. Mas eu gostaria mesmo de ler o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Quem encontrou, por favor, tome a leitura. Se te fatigas, corre. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Bom, são perguntas, né? Se te cansas com homens que vão a pé, queres correr com homens que vão a cavalo? Se na enchente, ou seja, se a enchente do Jordão está abaixo, há debilidade, e quando a enchente do Jordão subir? A pergunta não. A questão é, irmãos, estamos atualmente numa guerra mundial? Há silêncio, preciso de interação. Estamos atualmente numa guerra mundial? Não há consenso, não é? Bom, vou facilitar a pergunta. Estamos vivendo fisicamente num conflito mundial? Onde todas as nações estão envolvidas? Atualmente, fisicamente. Angola está envolvida num conflito mundial, fisicamente. Estamos a ver Trindade,
não é? Helicópteros, armamento nucleares, a serem bombardeados. Não. Então podemos considerar que existe um momento de quê? De paz. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 3, nos apresenta 4 anjos que estão retendo os 4 ventos do quê? Da terra, representando os pontos, ou seja, os pontos cardeais da terra. Esses anjos, irmãos, diz a serva do Senhor que eles estão retendo as guerras. E diz a serva do Senhor que quando o anjo, ou seja, quando Jesus der a ordem para soltar esses quatro cantos da terra, vai haver uma terrível guerra. Apocalipse capítulo 11, versículo 16, penso ser o versículo 16. João diz que após a abertura do 7º selo vai acontecer algo: ira das nações. E de acordo com o texto, a ira das nações é as guerras. Irmãos, é triste ver que as nações, Satanás e seus anjos estão mais preparados para a volta de Jesus do que os cristãos. Sabíamos disso, irmãos? Se analisarmos, irmãos, no contexto do conflito armado, todas as nações estão preparadas para um conflito mundial. Já ouvimos falar de bombas nucleares? O que são? Alguém pode definir rapidamente? Resumido, bombas nucleares têm capacidade suficiente para destruir um bairro, uma província ou até mesmo um país. E juntando todas as bombas nucleares que as nações já têm, são capazes de destruir meio mundo. Então, irmãos, as nações estão quê? Preparadas para um conflito quê? Mundial. Satanás e seus anjos estão preparados para a implementação da lei quê? Dominical. E nós como cristãos? A serva do Senhor diz assim no livro Beneficência Social, a página 136. Logo os seus conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Como nunca antes, precisamos unir-nos, servindo aquele que preparou o trono no céu, cujo reino domina sobre todos. Deus não abandonou seu povo. A nossa força consiste em não abandoná-lo. Amém? Então, irmãos, existe uma missão entre nós que deve ser feita. Diz mais ela: um momento de trégua nos tem sido graciosamente concedidos por Deus. Um momento de quê? Um momento de quê, irmãos? Trégua é o quê? Paz. Um momento de paz não tem sido o quê? Graciosamente concedido. Ela continua: todo o poder que nos tem sido outorgado pelo céu deve agora ser utilizado agora pelos que perecem na ignorância. Não deve haver espera. A verdade deve ser proclamada nos lugares mais assolados da terra. Deve-se realizar uma grande obra. Ela foi confiada aos que conhecem a verdade para este tempo. A quem foi confiada a obra, irmãos? Aos que conhecem a verdade para este tempo. E eu gostaria de perguntar: o irmão ou a irmã que está aqui conhece a verdade para este tempo? E qual verdade é essa? Revista Arauto, 19 de outubro. Revista Arauto, 19 de outubro. Nas últimas cenas da história terrestre, espalha-se guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas dos oceanos ultrapassarão seus limites. Os poderes
os poderes, ou seja, as propriedades serão destruídas por fogo e inundação. Deveríamos estar nos preparando para as mansões de Cristo, que foi preparar para aqueles que o amam. Esse deve ser o nosso foco. Preparação e pregação do quê? Da mensagem. Mas, irmão, em 1844 até hoje, há tempo. Quer dizer que a obra é quê? É quê? Que temos que fazer? Dupla. A obra de preparação e a obra de quê? Expansão do Evangelho. Lembram-se quando Neemias estava a reerguer o templo de Jerusalém? O que aconteceu? Com uma mão quê? Com outra mão quê? Esta é a obra que deve ser feita. Após 1844, irmãos, até hoje seria o tempo de darmos o quê? O alto clamor. Se o alto clamor não foi dado, não tem sido dado, primeiro, a nossa preparação tem sido falha ou a obra ainda não quer concluir. Então esse tempo de graça nos foi concedido para quê? Terminamos a obra e terminamos a preparação individual. Que Deus possa nos abençoar nessa obra, em nome de Jesus. Amém.